Olá pessoal, vamos continuar aqui o estudo de crimes contra a pessoa. Estamos no capítulo de crimes contra a liberdade individual e quero falar com vocês sobre um crime importantíssimo e recente relativamente que foi trazido para o Código Penal. É o crime de tráfico de pessoas previsto lá no artigo 149A do Código Penal. Pessoal, é importantíssimo estudar e saber esse crime. Como é um crime recente e trata-se de tráfico de pessoas, que está em voga, é muito relevante você ter uma atenção especial. Então a gente vai fazer essa aula aqui voltada para esse crime unicamente do artigo 149A, tráfico de pessoas. Primeira coisa que você precisa ter em mente, lembrar que o crime de tráfico de pessoas é um dos crimes que mais se tem necessidade de coibição no mundo inteiro. Hoje, dizem que mais de 1 milhão de pessoas todos os anos sofrem desse crime, são vítimas do crime de tráfico de pessoas. E a ONU, o Brasil, outros países se juntaram para coibir a prática desse crime. Então, pessoal, esse artigo 149A de tráfico de pessoas, que foi trazido pela Lei 13.344, nessa Lei 13.344 foram trazidas outras previsões e, inclusive, métodos investigativos para se coibir o crime de tráfico de pessoas. Beleza? Então, esse é o crime que nós vamos estudar, mas antes eu quero trazer vocês um pouco para trás, antes de 2016. Por quê? Veja bem, antes de 2016, quando foi criado o crime de tráfico de pessoas, havia, professor, algum crime relacionado a tráfico de pessoas no nosso país? Existiam 2 crimes lá no artigo 231 e artigo 231A do Código Penal que falavam do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, ele era unicamente voltado para esse tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual. Mas veja bem, o crime agora do artigo 149A de tráfico de pessoas, ele traz outras previsões de tráfico de pessoas e não somente de exploração sexual. Então, coloca aí na tela, olha só, antes da Lei 13.344, tinha do Código Penal, que era o tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual, e o artigo 231A do Código Penal, que era o tráfico interno de pessoa para fins de exploração sexual. O que a Lei 13.344 fez? Ela revogou esses crimes, esses tipos penais, eles foram revogados. Professor, se eles foram revogados, quer dizer que houve a abolitio criminis? Ou seja, essas condutas deixaram de ser crime? Não, pessoal. Muita atenção. O que aconteceu quando eles foram revogados, essas condutas aqui foram trazidas lá para o artigo 149A. Então, houve o do Código Penal. Então, houve o que a gente chama de continuidade típico normativa. O que isso quer dizer? Que as condutas aqui descritas não deixaram de ser crime, simplesmente foram transportadas para outro tipo penal. Mas atenção, o artigo 231 e o artigo 231A continuam sendo aplicados aos fatos ocorridos lá durante a sua vigência. Antes de 2016, se for investigado, descoberto algum crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, antes de 2016, esses crimes serão aplicados. Por quê? Porque esses crimes são mais benéficos, a pena deles é menor do que a pena agora do artigo 149A, como a gente vai ver. Então, o que acontece aqui? A ultratividade da lei penal mais benéfica. Aquela lei lá atrás que foi revogada continua sendo aplicada aos fatos ocorridos na sua vigência em razão de ser mais benéfica ao réu. Beleza, galera? Então vamos lá. Qual que é o crime que a gente tem agora? Como é que está descrito esse tipo penal do tráfico de pessoas? Olha aí na tela. Artigo 149A. Olha só o tanto de verbo que o legislador traz para a gente. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... A gente vai ver aqui quais são as finalidades do tráfico de pessoas. Primeiro, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Esse tanto de verbo que nós temos aqui,
Esse tipo penal trata-se de um tipo misto alternativo. Então, se no mesmo contexto fático alguém alicia, posteriormente transporta, posteriormente aloja uma pessoa, uma vítima no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça ou violência, não importa, mas se são praticados mais de uma conduta no mesmo contexto fático, haverá crime único, tá bom? Cuidado, porque a prova pode colocar para vocês lá, o examinador gosta de causar a impressão de que a pessoa deveria responder por vários crimes, sendo que se trata de um crime único. Esse crime do artigo 149-A é um tipo misto alternativo. Então, se for no mesmo contexto fático, com a mesma vítima, mais de um verbo ou núcleo do tipo penal for praticado, haverá somente um crime. Beleza? Chamo a atenção aqui para essas duas condutas. Olha aqui na tela, alojar e acolher. Nessas duas modalidades, a gente vai estar diante de um crime permanente, tá bom? A consumação se consuma no tempo. Enquanto estiver sendo praticados os atos executórios, haverá a consumação desse crime e os agentes estarão em flagrante delito. Olha só, os meios pelos quais esse crime pode ser praticado: ameaça, violência, coação. Professor, o que é coação? A coação nada mais é do que violência e grave ameaça. Então aqui foi um pouco redundante o legislador. Fraude, o que é a fraude? O ardil, o artifício para enganar, e o abuso. O abuso é quando há alguma superioridade de uma pessoa em relação a outra. Então imagine que um pai pratique tráfico de pessoas com a vítima sendo o seu filho. É um abuso, porque afinal o pai ele tem controle sobre o seu filho. Então aqui nesse caso ele não usou de fraude, ele não usou de grave ameaça nem de violência, mas de um abuso, porque ele está em uma situação superior à de seu filho. Pode ser também um tutor, um curador, às vezes um professor. Todas as situações a gente pode configurar um abuso. Beleza? Então, pessoal, esses daqui são os meios pelos quais o crime de tráfico de pessoas pode acontecer. E quero chamar a atenção para vocês, principalmente em relação a esse finalzinho aqui, olha só, com a finalidade de. Muita atenção, esse crime, obviamente, ele não existe na modalidade culposa. Ele somente pode ser praticado mediante dolo, mas trata-se de um dolo específico. Veja bem, imagina que alguém agencia uma pessoa mediante grave ameaça para que ela vire uma modelo, tá bom? Vai lá uma pessoa, alguém que vai agenciar uma moça e fala: eu quero que você tire fotos nessa... A gente fazer uma propaganda. Se você não fizer isso, eu vou te matar. Olha só, teve uma finalidade específica em relação para que ela virasse uma modelo, para que ela participasse de uma campanha publicitária. Ele pode vir a responder aí por um constrangimento ilegal, mas não há tráfico de pessoas. Por quê? Porque o tráfico de pessoas tem que ser praticado o crime mediante um desses verbos, por meio de uma dessas formas, violência, grave ameaça, fraude, com a finalidade específica. Quais são essas finalidades específicas? Olha aí na tela. Estamos aqui dos incisos 1 ao inciso 5º. Então tem que ter a finalidade específica de um desses incisos. Caso contrário, pessoal, não vai haver o crime de tráfico de pessoas. Muito bem, então, quais são essas finalidades? Primeiro, de remover os órgãos, tecidos ou partes do corpo da pessoa. Segundo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Terceira, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Quarto, adoção ilegal. E quinto, exploração sexual. Se não houver uma dessas finalidades, não há que se falar no crime de tráfico de pessoas. Quero chamar a atenção para vocês também um outro detalhe importantíssimo. Esse crime é um crime formal. E, pessoal, neste crime do artigo 149-A, no tráfico de pessoas, é especialmente importante que você entenda que se trata de um crime formal. Veja bem por quê. Porque se o crime for praticado com uma dessas finalidades até o 5º, mas não acaba acontecendo por alguma razão alheia à vontade do agente,
essas situações, essas finalidades não venham a efetivamente ocorrer, o crime estará consumado mesmo assim. Então veja, se alguém recruta uma pessoa, aloja ela na sua casa mediante grave ameaça, e com a intenção de remover os órgãos dessa pessoa. Então, de fato, ocorre lá o recrutamento, aloja aquela pessoa na casa dela, mediante grave ameaça, e o agente tem a intenção de remover os órgãos dessa pessoa. Olha só, ainda que posteriormente chega a polícia e impede que isso aconteça, o crime estará consumado. Veja bem, a finalidade deve ser uma dessas daqui, um desses incisos, mas eles não precisam vir a efetivamente ocorrer para que esse crime esteja consumado. Galera, muito importante entender isso daqui, tá bom? Quer ver um outro exemplo? Pega uma pessoa que... Pode vir aqui comigo. Pega uma pessoa que sequestra crianças e transporta elas para um local onde elas ficam acolhidas, e naquele local lá vem pessoas realmente. Olha só, então chega lá um agente, né, o agente A, chega na casa de uma família e, mediante violência, acaba lá com os pais de uma criança, né, faz eles desmaiarem, bate lá na cabeça deles, eles desmaiam, pega essa criança e leva essa criança e acolhe ela numa casa ilícita, né, de adoção. E lá ela é submetida a uma adoção ilegal. Entretanto, antes dela ser adotada, a polícia comparece no local, descobre a falsidade daquela casa de acolhimento e consegue prender os responsáveis. O crime foi consumado? Sim, pessoal. A adoção ilegal efetivamente ocorreu? Não, não ocorreu, mas houve a prática do núcleo verbo do tipo penal, mediante uma dessas formas que o tipo prevê pra gente, beleza? Todas as elementares do tipo penal estão presentes e por isso o crime estará consumado. Trata-se de crime formal. Galera, entenda isso bem e você vai ter 80% do caminho andado em relação a esse crime, beleza? Mas olha só, quero chamar a atenção para vocês aqui em relação a esse inciso primeiro. Vamos supor que o agente pratica esse crime de tráfico de pessoas e, de fato, consegue remover os órgãos da vítima. Ele consegue fazer isso. E aí, qual que é a situação que a gente tem? Pessoal, aí nesse caso, olha o que vai acontecer. A gente vai ter o crime do artigo 149A em concurso material com qual crime? Com o crime do artigo 14 da Lei 9.434 de 97, que é a lei que vai punir a remoção ilegal de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então veja, quando a gente tem um crime de tráfico de pessoas e o agente consegue remover os órgãos ou fazer alguma dessas outras atividades, ele vai se somar a um outro crime, na maioria das vezes, não em todos. Remoção de órgãos. A gente poderia falar também que haverá um concurso material com crime de homicídio, se o agente vier a falecer. Pessoal, vai fazendo aí os rabiscos aí no quadro para entender o que eu estou escrevendo, beleza? Mas então a gente pode dizer também que haverá o concurso material com o crime de homicídio, se ele vier a matar essa pessoa para remover os órgãos, beleza? Então, muita atenção em relação a isso. Esse crime, quando ele é consumado e posteriormente ele tem o exaurimento, o agente consegue uma dessas finalidades dos incisos 1 a 5, outros crimes podem ser somados em concurso material. Fechou, galera? Atenção nisso daí. Seria muito injusto, né? Alguém traficar uma pessoa, remover os órgãos e matar essa pessoa para remover os órgãos, somente responder por tráfico de pessoas. Claro que não, vai responder pelo tráfico de pessoas, vai responder pela remoção ilegal dos órgãos e responde também até pelo homicídio ou lesão corporal grave ou gravíssima, a depender do caso. Beleza, galera? Olha só, o inciso 2º, a gente vai ter aqui, então, qual o crime que vai se somar ao tráfico de pessoas em concurso material? O crime lá do artigo 149, que a gente viu há pouco,
né, redução à condição análoga à de escravo, o artigo 149, que é exatamente isso que o inciso 2º prevê. O inciso 3º, submetê-lo a qualquer tipo de servidão. Aqui não há um crime específico, tá bom? O que é a servidão? São todas aquelas situações em que o agente é submetido a algum tipo de trabalho, em que há uma exploração do seu trabalho, mas sem ser uma redução à condição análoga à de escravo. Então, nesse caso aqui de servidão, não vai haver propriamente dito um crime a se somar se de fato vier a acontecer o exaurimento do tráfico de pessoas, beleza? Olha só o inciso 4º. O inciso 4º vai depender da situação, mas se essa adoção ilegal for com finalidade de lucro e a pessoa for, a criança for ou adolescente, né, for adotada para o exterior, a gente pode somar ao fato o artigo 239 do ECA, que vai prever exatamente a punição para quem envia a criança ou adolescente para o exterior com a finalidade de lucro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, nessa adoção ilegal, a vítima também, tá bom? A gente pensa sempre em adoção, uma criança, mas a vítima desse crime aqui também pode ser um maior de idade, beleza? Atenção nisso daí. E a exploração sexual? A gente vai se somar com um crime contra a dignidade sexual que se aplicar no caso. Beleza? Aí vai depender da situação. E lembrando, pessoal, a exploração sexual, como a gente falou no início da aula, se for antes da Lei 13.344, há um crime próprio, que agora já foi revogado, que era lá o crime do artigo 231 e 231-A. Beleza? Mas já estão revogados esses crimes, somente se aplicam a fatos anteriores à Lei 13.344. Beleza, galera? Outras coisas, esse crime aqui, obviamente, há a possibilidade de ser na modalidade tentada, é um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Isso daí é absolutamente tranquilo. Olha só, a pena reclusão de 4 a 8 anos e multa, beleza? Vamos lá. Consentimento da vítima não exclui o crime de tráfico de pessoas. Isso daqui era uma polêmica, muita gente achava que se há um tráfico de pessoas, mas a vítima tem vontade de ser traficada, não, obviamente ninguém vai falar quero ser traficado, mas vamos supor, olha, estou organizando aqui, agenciando pessoas para que possam ir para outro país para se tornarem prostitutas nesse outro país. A gente sabe de histórias, relatos de mulheres aqui do Brasil que foram para outros países para serem prostitutas lá. Veja bem, as mulheres, elas podem dispor do seu corpo, mas outras pessoas não podem explorar, tá? Então, muita atenção. Ainda que haja o consentimento da vítima, o crime de tráfico de pessoas persiste. Então tá aqui para vocês, olha, o consentimento da vítima não exclui o crime de tráfico de pessoas lá do artigo 149-A do Código Penal. E aí eu trouxe para vocês o artigo 2º, parágrafo 7º do Decreto 5.948, que trata da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Olha só, o consentimento dado pela vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas. Professor, isso aqui é só o Brasil que está dizendo? Não, isso aqui é uma recomendação, uma instrução de todos os países que estão buscando coibir o tráfico de pessoas. Claro, a gente sabe que uma das maneiras de praticar o crime de tráfico de pessoas é exatamente por meio da fraude. E muitas pessoas são enganadas. Passam para ela uma situação, mas enganam para que, na verdade, ela seja traficada. E, pessoal, isso aqui é um crime real. Às vezes foge da realidade de muitas pessoas, que obviamente não têm contato com isso, foge da realidade da maioria das pessoas. Mas é um crime triste, que existe e gravíssimo, e é por isso que é necessário coibir de maneira grave. Beleza? Olha só, vamos continuar aqui então o estudo do artigo 149-A, vamos ver os parágrafos. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Absolutamente tranquilo isso daí, né? Também será aumentada se o crime for cometido contra criança. Criança, quem que é criança? Quem tem até 12 anos incompletos. Adolescente, 12 a 18 anos incompletos. Pessoa idosa, 60 anos ou mais. Ou com deficiência. Então, se o crime é cometido contra uma dessas pessoas,
é aumentada de 1/3 até a metade. Inciso 3º, a pena é aumentada se o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Essa daqui, muitas vezes, esse crime vai acontecer por meio do abuso, né? Que eu até falei para vocês, aí quando um pai, eventualmente, ou uma mãe vem a traficar um de seus filhos, né? É uma dessas hipóteses. Além do crime de tráfico de pessoas, haverá uma causa de aumento de pena, mas aqui também, além dessa situação de parentesco, a gente vê aqui hospitalidade, coabitação, superioridade hierárquica, enfim, todas aquelas situações em que há um certo domínio, um certo poder de uma pessoa em relação à outra. Beleza? Muito bem, e o inciso 4º, esse aqui você precisa ter muita atenção. A vítima do tráfico de pessoas, se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Por que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Porque, como a gente viu, antigamente, lá no tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, havia um tipo penal para o tráfico internacional e outro tipo para o tráfico interno. O artigo 149A trata do tráfico interno. Tá bom? Essa é a finalidade do artigo 149A. Mas aí vem aqui o parágrafo 1º, inciso 4º, e traz uma causa de aumento de pena se a vítima for retirada do território nacional. Então, a partir do momento que a vítima é levada para fora do país, incidirá essa causa de aumento de pena. Por que é importante a gente chamar a atenção aqui? O legislador, ele cometeu um leve deslize, porque ele deveria ter colocado que haveria a causa de aumento de pena quando há caracterização da transnacionalidade desse crime. Por quê? Porque se por acaso a vítima for trazida de outro país para o Brasil, ou seja, ao invés de ser retirada, for trazida para o nosso país, não incide essa causa de aumento de pena. Não pode incidir, caso contrário, seria uma analogia em malam partem. Beleza? Então, muita atenção. É somente a retirada da vítima quando ela efetivamente sai do nosso território. Beleza, pessoal? E aí, no parágrafo 2º, a gente tem as situações em que a pena será reduzida de 1 a 2/3. Quais são essas situações? Se o agente for primário e causa cumulativa, não integrar a organização, uma organização criminosa. Quero chamar a atenção para vocês aqui em relação à organização criminosa. O fato de não integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico de pessoas. O simples fato dele integrar qualquer organização criminosa, seja uma organização criminosa voltada para crimes contra o patrimônio ou crimes contra a administração pública, que não tem nada a ver com esse tráfico de pessoas, mas aí ele vem e pratica este crime, ele não pode se beneficiar dessa causa de redução da pena, tá bom? A organização criminosa não precisa ser voltada para o crime de tráfico de pessoas. Atenção nisso daí. Beleza, galera? Quero colocar aí para vocês, olha só, o artigo 13A do Código de Processo Penal. Olha só, a gente está estudando aqui Código Penal, Direito Penal. O professor não se esqueceu disso, tá bom? Mas é muito importante eu trazer para vocês aqui rapidamente 2 artigos do Código de Processo Penal. Por quê? Porque são meios de investigação que a Lei 13.344 de 2016 trouxe para coibir o tráfico de pessoas e outros crimes relacionados. Então, dá uma olhada no artigo 13A, olha o que ele diz, nos crimes previstos nos artigos 148, o que é o 148? Sequestro e cárcere privado, 149, redução à condição análoga de escravo, 149A é o que a gente está vendo aqui, né? Tráfico de pessoas. Quais outros crimes? No parágrafo 3º do artigo 158, que é a extorsão com restrição de liberdade, e no artigo 159 do CPB, do Código Penal, o que é o artigo 149? Extorsão mediante sequestro. E no artigo 239, lá do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. O 239 é o envio de criança ou adolescente para o exterior com objetivo de lucro, tá bom? Atenção em relação a esse artigo aqui, eu até comentei com eles mais cedo aqui na aula. Então, nesses crimes que a lei trouxe para a gente, olha só o que diz: o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia
poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Galera, muita atenção nesse dispositivo do CPP. Na minha prova não cai processo penal. Eu sugiro só continuar assistindo porque realmente é importante você saber. Mas se na sua prova cair processo penal, aí, galera, mais ainda tem que se atentar a esses artigos, tá? O que acontece? Se diante de um desses crimes que a gente viu aqui no artigo 13A, o Ministério Público ou o delegado de polícia requisita diretamente a órgãos públicos ou a empresas da iniciativa privada. O quê? Os dados cadastrais das vítimas ou dos suspeitos. Professor, precisa de autorização judicial? Não, não precisa de autorização judicial. É uma requisição feita diretamente aos órgãos públicos e às empresas privadas. Professor, o que é dados cadastrais? Dados cadastrais é tudo aquilo que traz informações a respeito da qualificação da pessoa. Você, quando vai num órgão público, quando assina um contrato de adesão com alguma empresa particular, você não coloca todos os seus dados? Filiação, endereço, telefone, enfim, local onde você trabalha. Todos esses são dados cadastrais. A polícia, então, ela pode ter acesso, o Ministério Público ter acesso a esses dados cadastrais se você for vítima ou suspeito de um desses crimes previstos aqui no artigo 13A. Um deles é o crime de tráfico de pessoas. Beleza? Muita atenção. Artigo 13A, então, não é necessário autorização judicial. Entretanto, pode colocar aí na tela, a gente tem o artigo 13B do CPP. E ele fala o seguinte: se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, aqui já é mais específico, está falando do tráfico de pessoas. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, aqui já precisa de autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 3º, pulei aqui 2 parágrafos. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. E o parágrafo 4º, muito importante esse parágrafo 4º. Olha o que ele diz: não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Pessoal, então, muita atenção. Aqui no artigo 13B, diante dos crimes relacionados a tráfico de pessoas, que são esses crimes que a gente viu aqui agora, artigo 149A. O membro do Ministério Público e o delegado de polícia podem requisitar as empresas, mas tem que ter autorização judicial. E aí vai requisitar para quem? Para as empresas telefônicas, tá bom? Por quê? Porque as empresas telefônicas, elas conseguem ter acesso às torres que foram utilizadas por você com o seu aparelho celular. Quando você usa lá o seu aparelho celular, seja a internet, seja para falar no telefone, ele está conectado a uma torre. Essa torre é a estação rádio, quebra de herb, estação rádio base. E aí, se por acaso houver uma vítima ou suspeito de tráfico de pessoas, que a gente consiga ter o raio de ação, a torre que está sendo utilizada pelo seu telefone, a gente sabe mais ou menos aonde atuar. A polícia, o Ministério Público vai saber um raio de ação, vai ter um raio de ação para atuar e coibir esse crime, encontrar a vítima, encontrar os autores. Beleza? Neste caso aqui, como a gente vai ter acesso à localização do suspeito ou da vítima, aí é necessário autorização judicial. Mas, galera, é um crime tão grave que exige uma urgência tão grande que, se essa autorização judicial não for concedida no prazo de 12 horas, diz o parágrafo 4º, que aí, em 12 horas não foi concedida a autorização judicial, o juiz não se manifestou a respeito da autorização, simplesmente requer diretamente a essas empresas telefônicas.
Beleza, galera? Então, essa era o contexto que eu queria trazer aqui também do CPP, para que você possa ter uma análise completa do que significa esse artigo 149A do Código Penal, crime de tráfico de pessoas. Ele é extremamente importante, tem sido muito cobrado nas provas e acredito que continuará sendo, porque é um tema que está em voga e é uma alteração legislativa relativamente recente e que pode ser cobrada aí na sua prova. Então, atenção, um grande abraço e nos vemos. Até mais.